Fala, minha galerinha, estamos de volta, estamos de volta. E neste bloco, neste momento da nossa aula, eu quero fazer algumas distinções, né? Já que a gente está ali no início do estudo do direito, o pessoal lindo aí da UNEC no segundo semestre, e o pessoal acaba questionando a respeito das distinções entre, por exemplo, direito das obrigações e direitos reais, entre direito da personalidade e direito obrigacional. Então, eu gostaria de tratar sobre algumas dessas distinções para que fique assim muito, muito claro, beleza? Amores, presta atenção. O direito das obrigações, isso é importante, não consiste, como é que eu poderia dizer, em um direito sobre coisa determinada, mas sim contra determinada pessoa. Você entende? Então, o que é o direito da obrigação? Significa dizer que eu sou credora, por exemplo, tenho um devedor e ele está inadimplente para comigo. Ele não cumpriu com a obrigação pactuada. Por exemplo, ele deveria me entregar 10 sacas de cafés. Ele não me entregou, ele está devedor. Na data aprazada, ele não cumpriu. Então, a obrigação que a gente está falando recai sobre a pessoa. Ele, nesse caso, a depender do tipo de obrigação que foi estabelecida e da forma como foi estabelecida, ele terá que me pagar com umas 10 sacas de cafés e algo a mais por perdas e danos, ou até substituir isso por um valor pecuniário, ou até a depender, se a gente está falando de um caso fortuito, de uma força maior, nós trataremos aí das teorias da imprevisão, não acabar tendo que pagar, que arcar com isso. E o direito das obrigações é justamente aí onde a gente diferencia dos direitos reais. Por quê? Porque os direitos reais vão acabar recaindo sobre determinado objeto, aquele imóvel, né? O direito real, ele possui, digamos assim, como é que eu poderia dizer? Uma relação jurídica especial que se estabelece em virtude daqueles bens, daqueles determinados bens, aqueles bens imóveis. Então, a gente está falando, por exemplo, de uma anticrese, de uma hipoteca, de uma alienação fiduciária em garantia, de fato, de um direito real. O direito real vai recair sobre a coisa. O direito obrigacional, ele recai sobre a pessoa. Eu acredito que essa seja a principal distinção entre um e outro, tá? Eu vou só escrever aqui para que vocês possam anotar. O direito obrigacional recai sobre a pessoa. Escreve aí para mim, por favor. Enquanto o direito obrigacional recai sobre a pessoa, enquanto o direito real recai sobre o objeto, tá? Tranquilo até aqui? Amores, isso é tão, mas tão importante que, para vocês terem ideia, eu estou aqui com o livro do professor Cristiano Chaves de Farias. E ele diz que os direitos reais são dotados dos atributos da sequela, preferência e tipicidade, sendo facultado ao seu titular buscar o bem sobre o qual exerce poderes dominiais, poderes de propriedade. Já contrário senso, os direitos obrigacionais eles são relativos, pois a prestação da qual o credor é titular apenas é exigível em face do devedor que se obrigou a cumpri-la, ou então dos devedores secundários, ou até mesmo dos responsáveis, tá? E quando você pensa em um direito real, lembra sempre do artigo 1225 do Código Civil de 2002. E quando você pensa aí em um direito obrigacional, eu trouxe aqui como exemplo, fiz aqui a anotação, o artigo 171, inciso 2 do Código Civil. Beleza? Combinado? É claro que, em alguns casos, vai acabar vindo a ter uma confluência, né? Vão acabar convergindo o direito real e o direito obrigacional. Isso por quê, minha pró?
Pelo seguinte, meus amores, porque numa relação de direito real, no qual eu tenho ali uma hipoteca, numa anticrese, em um penhor que recai sobre aquele bem, uma penhora que recai sobre aquele bem imóvel, o que vai acontecer? Isso vai trazer uma obrigação. Por exemplo, a hipoteca. Se eu hipoteco o meu bem imóvel, eu dou em garantia aquele bem imóvel em pagamento da dívida, eu vou ter que cumprir com determinadas obrigações. Pagar X prestações mensais sucessivas no valor de tanto. Que ao descumprir tal obrigação, isso vai gerar uma responsabilidade, qual seja a execução forçada da dívida e, portanto, a execução daquela hipoteca legal ou até mesmo da hipoteca judicial. Beleza? Tranquilo até aqui? Outro tópico que a gente poderia tratar seria a despeito dos direitos da personalidade. Minha pró, por que sobre os direitos da personalidade, né? Amores, o professor Flávio Tartucci, ele deixa muito claro que direito da personalidade, ele é um gênero, né? Ele é gênero do qual a gente tem como subespécie os direitos obrigacionais, né? E os direitos pessoais, tá? Então, isso é importante pelo seguinte, olha só um minuto. Pois bem, continuando, só para recordar, e aí você vai estudar ali do artigo 11 até o 21 do Código Civil de 2002, que os direitos da personalidade, eles são da omnes, eles são indisponíveis, a regra é de que eles são absolutos, como direito ao nome, como direito à vida, como direito à integridade física. E aí, como bem nos relembra o professor Cristiano Chaves de Farias, isso é de suma importância, os direitos obrigacionais, bebês, eles são relativos, eles são oponíveis apenas contra aqueles que figuram no polo passivo. Então, o meu direito obrigacional, eu só vou poder opor contra o devedor principal, ou contra o devedor secundário, e também contra o responsável, tá? Então, o que eu posso fazer é, o máximo, exigir o adimplemento daquela prestação. Por exemplo, eu vendi um imóvel para João. João se comprometeu a pagar de forma prossolvendo, não foi prossoluto a compra e venda. O que é compra e venda prossoluto? Pró. É aquela compra e venda pague que está dando ato, é 100 mil, tome 100 mil. Acabou, quitou, foi, chuchu, beleza. A compra e venda prossolvendo é assim, olha, a compra e venda é 100 mil, eu estou te pagando 70, e 30 mil eu vou te dar 3 notas promissórias de 10 mil cada. Rapaz, no meio do caminho, fez a escritura pública, lavrou, registrou no cartório de imóveis competentes, o Joãozinho lá vai e falece. E agora, minha pró, quem é que vai pagar essas 3 notas promissórias, cada uma de 10 mil? Bom, você então vai poder opor esta obrigação, esta responsabilidade perante os sucessores do decújo. O pró, então o herdeiro responde por dívida do morto. Calma lá, vamos com calma. Respira, 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 respira. O herdeiro, bebê, ele só responde pela dívida do morto se ele tiver bens para receber, ok? Então, imagine o seguinte, o morto, falecido, o decújo, deixou 50 mil reais de dívida e não deixou um benzinho, não deixou nada. O herdeiro vai responder pela dívida do morto? Não. Agora, exemplo 2, hein? Exemplo 2. O morto deixou 30 mil reais de dívidas e deixou um patrimônio de 50 mil. O que vai acontecer? Bom, esse patrimônio ele vai ter que ser alienado, vai ter que se fazer alguma coisa com ele, porque os herdeiros não vão poder ficar com um patrimônio de 50 mil, nem a viúva meira ou viúvo meiro com patrimônio de 50 mil entre eles, já que existe uma dívida de 30 mil. Tem que primeiro se pagar aos credores, tá? Os 30 mil e o que sobra será partilhado entre eles. Perceba que o inventário e partilha, ele pode ser tanto judicial, você pode celebrar um inventário e partilha judicial, então você ingressa com esse tipo de ação perante o Poder Judiciário,
né, uma vara de família no Tribunal de Justiça local, ou você pode até mesmo celebrar uma escritura pública de inventário e partilha em qualquer tabelionato de notas da sua escolha. Quem traduz isso, quem expressa isso, é a Lei 11.441 de 2007. Repete, repito, é a Lei 11.441 de 2007, que diz que o inventário e partilha ele pode ser lavrado no tabelionato de notas, desde que, preste atenção, nós temos requisitos, todas as partes, e aí eu estou falando do viúvo-meeiro, dos herdeiros, eles sejam maiores e capazes. Indivíduos maiores e absolutamente capazes. Tá? Então, todo mundo ali a partir de 18 anos completos. A PROE, se tem um filho menor incúbere, então, só poderá realizar inventário e partilha judicial ou então com a anuência do Ministério Público por escrito. Por quê? Porque quando a gente tem um menor incúbere, o Ministério Público, ele participa, ele atua no processo como custo legis, como fiscal da lei. Por quê? Porque tem um interesse de um menor incúbere, tá? Então, se ele der anuência, ainda assim você consegue realizar um tabelionato de notas. E tem que haver um consenso, lógico, entre as partes. Se não houver um consenso, como é que se dará a partilha? Em qual imóvel ela vai recair? Quem vai ficar com o quê? Essa discussão ela vai ter que parar perante o Poder Judiciário para que, se as próprias partes não entram em um acordo, não transacionam entre si, não conciliem, não medir, para que o juiz, então, ele possa proferir uma sentença dizendo o que cada um vai ficar, como vai se dar a partilha e etc. Então, eu falo isso é importante, porque perceba que na sucessão mortis-causa, essa obrigação, se os herdeiros receberam bens, imóveis, patrimônio, valores em conta, ações na bolsa, então essa obrigação também é transmissível para o herdeiro e terá que cumprir, tá? Na sucessão mortis-causa com esta dívida. Beleza, meu povo? Sucesso! Ô, minha pró, me conte uma coisa. E o que dizer da distinção entre faculdades, deveres, sujeição, ônus e obrigações? Amores, o próprio Código Civil de 2002, no artigo 1º, fala que toda pessoa é sujeita de direitos e de obrigações. E eu gosto muito do professor André, né? O professor André Fontes, ele fala que, na verdade, tudo se trata de uma obrigação, tudo se trata de um comportamento que se espera que determinada pessoa pratique. Então, a obrigação do proprietário de um imóvel de respeitar o direito de vizinhança, né? A luminosidade, a claridade, o direito de vizinhança, a obrigação dos vizinhos de respeitarem até determinada altura quanto à sonorização para não atrapalhar a vida alheia. O que eu poderia dizer? A obrigação do co-herdeiro de não lesionar outro co-herdeiro, a obrigação entre cônjuges quanto ao dever de fidelidade. O mundo é nada mais do que obrigações sucessivas. Nada mais se reveste do que do cumprimento que se espera quanto às obrigações. Então, uma obrigação, na verdade, é utilizado como um termo genérico para o que diz respeito a ônus, poderes, faculdades, deveres e etc., tá bom? Essa é a ideia da obrigação. Na nossa próxima aula, nós estudaremos os princípios que regem a obrigação. E daí eu espero vocês, seguiremos juntos, estudaremos também as espécies de obrigação, as consequências pelo não cumprimento da obrigação, quando eu posso alegar uma teoria da improvisão à ocorrência de um caso fortuito, de uma força maior, ou até mesmo de um ato decorrente do fato do príncipe, ou seja, em virtude da força da administração pública. O que é que a gente pode fazer? Como se comportar? O que se espera do credor? O que se espera do devedor? Tá certo? Me aguardem. Na próxima aula estaremos juntos. Beijo, meu povo!